noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, quinta-feira, temos em estúdio o Dr. Adelino Buque, que vai fazer então análise de alguns assuntos. Hoje teremos pouco tempo, vamos sair mais cedo para dar lugar então ao programa Opinião no Feminino, que daqui a pouco vai estar no ar. Boa noite, Dr. Adelino Buque. Nós vamos começar então por analisar esta aquisição polémica do Governo das 45 viaturas de luxo. O que é que tem a dizer com relação a esta situação, numa altura em que o próprio Governo pregou a austeridade, a contenção de despesas? Bom, muito obrigado. Permita-me, antes de mais, felicitar o Grupo Soico e a TVM pela assinatura do Memorando de Entendimento para a transmissão do MUSEF, o que significa que nós, no lugar de pregoarmos o sentido de austeridade, estamos a praticar austeridade. Isso significa que nós estamos a fazer aquilo que chamamos parcerias inteligentes internamente e evitamos a exportação de capital por via disto. E a TVM também entra para um circuito comercial que pode rentabilizar os seus ativos do ponto de vista comercial e ganhar algum dinheiro. Portanto, eu penso que estão de parabéns as duas instituições, a Soico e a TVM. Relativamente à pergunta de análise que nós temos em relação às 45 viaturas, bom, em princípio não seria assunto de análise tendo em conta a reação do Ministério da Economia e Finanças, que diz que trata-se de um assunto de regularização, não é? Sendo uma regularização, portanto, não é uma aquisição atualizada. A única coisa que se pode aferir disto é que continua o setor público a pautar pela não observância às regras de procedimento em relação à contratação dos serviços e nas compras dos bens a terceiros, violando a própria entidade pública aquilo que é a legislação que produziu sobre esta matéria. Portanto, considerando que efetivamente este é um assunto de 2015, faz muito pouco sentido que só em 2017 estejam a fazer a regularização. Portanto, é lamentável que assim esteja a acontecer, mas do ponto de vista de aquisição, como se diz que não é aquisição, eu penso que por aí temos muito pouco de debate, não é? Quando se fala de aquisição destas viaturas, segundo o próprio Ministério da Economia e Finanças, disse que se as viaturas foram adquiridas, foram regularizadas, agora, portanto, adquiridas em 2015, exato, e que estão a ser, neste momento, regularizadas. Esse discurso não é um bocadinho desconexo, tendo em conta que havia essa possibilidade de o próprio Governo recuar da decisão, tendo em conta a situação, a conjuntura económica atual. O Governador do Banco de Moçambique já veio a dizer que se avizinham tempos difíceis para os moçambicanos. Repare, nós, por obrigação desta atividade de fazer análise, nós sabemos que o Tribunal Administrativo tem sido de forma recorrente a chamar a atenção para a não observância de princípios nas contas gerais do Estado. Quando faz análise da conta do Estado, tem estado a chamar de forma recorrente ao Governo que não tem estado a observar aquilo que são as normas previamente estabelecidas. Partindo deste pressuposto de que é de facto normal ouvirmos o Tribunal Administrativo a chamar a atenção, eu acredito que esta situação possa ser de facto uma regularização. Agora, não deixa de ser crítico, não é? Não deixa de ser crítico. Porquê? Porque regularização pressupõe que nós já temos a mercadoria internamente. Simplesmente não cumprimos com aquilo que são as normas previamente estabelecidas. E, tendo os bens ao nosso dispor, naturalmente que, independentemente do que possa acontecer, dificilmente tu podes recuar do ponto de vista aquisitivo.
É preciso também notar que quando nós falamos dos bens móveis, não são bens valorizáveis, não é? A partir do momento que sai do parque, um bem móvel praticamente entra em queda do ponto de vista de valorização. Portanto, é normal que ninguém queira, quer dizer, voltar a pegar uma coisa que já foi de outra pessoa, senão remetê-lo para o comércio de segunda mão. Portanto, exato. Sob o ponto de vista dos direitos e regalias dos dirigentes, houve aqui, ou há uma necessidade, segundo alguns analistas, de se rever a Lei 4/90 de 26 de setembro, salvo o erro, em que dita as regalias e os direitos dos dirigentes. Há que rever para se adequar à própria realidade do país. Como é que olha para esta situação de, por um lado, o povo moçambicano, sobretudo da capital do país, não ter sequer como se deslocar no meio de transporte público e, por outro lado, temos dirigentes com carros de alta cilindrada, carros de luxo. Como é que olha para estas duas vertentes? Bom, primeiro, eu penso que num contexto atual era dispensável que os dirigentes fossem forçados por força de revisão de lei. Era expectável que, por consciência, tomassem esta atitude. Portanto, porque o dirigente é aquela última pessoa que avalia as coisas e vê o que é moralmente aceitável ou não aceitável. Portanto, não é preciso que o dirigente se guie exclusivamente pela legislação. Agora, quando se diz que é preciso rever a lei, se calhar é porque se nota que é um aproveitamento desta lei para tornar ou forçar as coisas desejo já interior. Então, mas isso é de facto lamentável, porque aos dirigentes compete fazer o uso dos meios de forma mais racional possível e não precisam de ser forçados pela legislação para sentirem que devem, em algum momento, abdicar de alguns direitos e confortos que a própria legislação lhes oferece. É normal abdicar quando as condições não são favoráveis. Eu penso que as pessoas não precisam da legislação, mas no nosso contexto, se calhar, é preciso, de facto, chamar a colação da lei. Exato. E olhando então para a África e para a Europa, América, estamos a falar de uma África que é subdesenvolvida, que é uma África pobre, e estamos a falar de países da Europa, da América, onde o nível de vida é elevado, e lá nota-se então que os dirigentes vão, por exemplo, de trabalhar de bicicleta, de transporte público, e é um país rico. E em África, em particular em Moçambique, com as deficiências que nós temos, nós notamos então que os dirigentes têm se deslocado. Aqui a questão, se calhar, não seja propriamente se o país é rico ou pobre. Eu penso que é um problema de conceito de poder. Eu penso que existem, de um modo geral, em África, a ideia de que o poder é visto pelo nível da ostentação pública. Então, a partir daí, tudo o que for mostrar que eu tenho melhores coisas, serve para identificar quem tem poder. Infelizmente, temos que caminhar para uma situação diferente, porque o poder, hoje, com a globalização, com o nível de conhecimento que as sociedades têm, o poder não é a ostentação. Muitas vezes, a ostentação é vista de uma forma ridícula, em alguns meios, por causa da forma até distorcida como esses meios são usados. Isso. Então, eu penso que
é preciso que se mude o conceito de poder em África do ponto de vista de ostentação para um sentido de servir, o que não está a acontecer. Aliás, o dirigente é um servidor público. Público, exatamente. Está para servir o público e não para se servir do poder. Sim. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Desta feita vamos falar da condenação do edil de Nampula, Manuel Tokova, que foi condenado a 3 meses de prisão, numa pena convertida em multa. Mas como é que analisa esta decisão rápida? A justiça foi bastante célere no caso do Manuel Tokova. Bom, no caso do Manuel Tokova, sim, no caso do Manuel Tokova, neste caso, mas é assim desejável que fosse, não é? Até porque se a justiça viesse mais tarde nem teria sentido nenhum, porque isto é um período transitório muito curto e as questões devem ser tratadas com um nível de celeridade diferente. Que é para não criar precedentes. Exatamente, exatamente. Mas olhando para aquilo que foi a condenação do Manuel Tokova, eu penso que o Poder Judicial trouxe aqui um freio, não é? Para aquilo que eram as animosidades manifestadas pelo edil interino de Nampula. Portanto, ele estava com um nível de animosidade muito alto, que era preciso refriá-lo para que as coisas entrassem para a normalidade. E é curioso que no fim do dia notou-se um Manuel Tokova, pessoa humana, normal, contrário às algumas declarações que ele próprio tinha feito, quando reconheceu que tinha cometido um erro. Portanto, eu penso que este refreio que o Judiciário tomou foi importante até para que a situação política e de segurança pública em Nampula se restabelecesse. Exato. Poderia degenerar em coisas piores. Manuel Tokova pediu desculpas em tribunal por esta atitude e alegou também algumas deficiências, lacunas na própria lei, que dita então os poderes do edil interino dos municípios. Mas esta situação toda pode colocar em xeque-mate o próprio MDM? Acha que a imagem saiu um bocadinho beliscada? O problema do MDM é o que eu dizia no outro dia. Ele está se caracterizando como um partido cínico, que não se importa em discutir os assuntos, mas gosta de ver as coisas acontecerem de forma como se eles fossem, que aquilo não tivesse nada a ver com eles. Mesmo esta questão do próprio Mahmoud Amurad foi resultado desse cinismo ao nível mais alto do partido MDM, porque se eles tivessem tido, no mínimo, a amabilidade de aproximar e falar com as pessoas, não teria acontecido isto. Acha que não tiveram um apoio jurídico também, várias opiniões jurídicas com relação a esta decisão? São opiniões jurídicas em função dos interesses próprios, muitas vezes sem olhar para a imagem até do próprio Tokova. Porque quando ouvi o pedido de desculpas por aquilo que aconteceu, eu já não estava a reconhecer o mesmo homem que desafiou a Procuradoria. Então, o que significa que, de alguma forma, este homem foi demasiado instrumentalizado, foi dito que tinha por detrás de si uma força suficientemente grande que ele não poderia temer nada. E quando estava diante do tribunal, ele viu que afinal os atos que praticou, só ele, exclusivamente ele, é que é responsável. Mas também não pode ser uma estratégia, já que as eleições intercalares estão mesmo a aproximar-se, a CNE já vai avançar com data, está à espera da aprovação do Governo? Se for estratégia, foi uma estratégia errada, porque, na minha opinião, só uma grande distração dos outros partidos políticos podem fazer com que o MDM continue no poder.
Exato. Vamos então passar para o nosso último tema da noite. Como tinha dito, hoje teremos muito pouco tempo de debate, de análise neste espaço. Dr. Buch, vamos então terminar com as reclamações do provedor de justiça. Aliás, há alguns anos que ele tem-se mostrado pouco satisfeito com a atitude de alguns dirigentes que teimam em não dar informações solicitadas pelo provedor de justiça. Como é que olha para a posição, a própria posição deste servidor público, as competências e os poderes, principalmente? Eu olho para as questões com profundo desagrado, porque se tu fores a reparar, tu estás perante um provedor de justiça que fez parte da governação deste país, não é? Fez parte da governação deste país ao nível mais alto ministerial. Estamos a falar de uma pessoa que vem, se quisermos, do mesmo partido que está no poder. Agora, tornar aquela figura decorativa do ponto de vista institucional e do ponto de vista de utilidade, torná-la patética é muito desagradável, porque não faz sentido que os mesmos pares dele na área jurídica estejam a agir como estão a agir, tal como está a acontecer. Não só na área jurídica, como também na área política. Isto mostra um certo desprezo na própria figura do provedor de justiça. Desprezo, primeiro, na figura decorativa de um provedor. Segundo, um desprezo a uma figura que teve responsabilidades ao nível mais alto neste país. Quer dizer, nós, quando assumimos alguma responsabilidade por algum tempo, significa que nós deixamos de ser aquele cidadão normal, para sermos um cidadão com algum espaço na arena pública nacional. Aquilo que está a acontecer com o provedor de justiça é de tudo reprovável, considerando que vem do setor público, que deveria ter muito mais respeito com o trabalho que ele desenvolve, que ele desenvolveu até pelo seu passado. Exato. E há esta necessidade de investir poderes a este provedor de justiça para arrancar aquilo que é necessário? É a única forma que tu tens de dar alguma dignidade a esta função. Porque, de contrário, vai continuar a ser um instrumento decorativo. Uma pessoa que a gente dá respostas quando quer, quando a gente não quer, não lhe dá respostas. E não pode ser assim, porque se este é o elemento que intermedia entre a justiça e o poder público e o cidadão, este indivíduo deve ser respeitado, até porque ele aparece como reparador da injustiça ao cidadão comum. Agora, se o poder instituído não é capaz de reconhecer, através de uma instituição que foi criada, pública também, para reparar estes erros, é tal coisa que já não sabemos o que é que estamos a fazer. O que é que está-se a passar? Yeah. Exatamente. Mesmo para fecharmos este espaço de análise, Dr. Buch, como é que olha para este avizinhar das eleições intercalares? Já temos não temos uma data, não foi anunciada, mas parece que em breve as eleições intercalares serão realizadas em Nampula. Eu penso que vão ser eleições muito renhidas por aquilo que são os pronunciamentos dos partidos políticos. Infelizmente ainda não se tem a ideia de quem vai pela Renamo, nem quem vai pela Frelimo, e não se tem ideia se os outros partidos políticos também estariam interessados. Mas por aquilo que por aquilo que representa a cidade de Nampula, antevesse eleições bastante renhidas. Basta só dizer que o Davis Simango, na última entrevista que deu,
dizia que a organização dele teria que analisar a importância de realizar um congresso ou de ganhar eleições em Nampula. Quer dizer, estás a ver o peso que isso representa para um partido político. Ou seja, ou realizam eleições ou concentram-se, aliás, ou realizam um congresso ou concentram-se nas eleições em Nampula. Portanto, isto é muito forte. Exato. E o líder da Renamo também já veio a público dizer que quer participar nestas eleições, e se considerarmos que este partido boicotou as últimas eleições autárquicas, o seu interesse particular nestas eleições é abono de verdade, significa que fizeram todas as análises e viram que tem um caminho certo para ganhar estas eleições. E também tens uma Frelimo que, de acordo com o princípio de criação dos partidos políticos, sempre querem um poder exercido por si próprios. Exato. Então, temos aqui uma hipótese de eleições que podem representar uma antecâmara daquilo que serão as eleições do próximo ano. E isto vai ser muito importante. Eu penso que vai ser muito importante mesmo. Portanto, será um termómetro daquilo que serão as eleições. Vai ser um termómetro e por via disso, eu penso que o cidadão de Nampula terá pouco tempo para mudar de ideias em relação a este edil que vai ser eleito. Exato. Portanto, este investimento é um investimento para intercalares e para o futuro, outubro de 2018. Portanto, aqui, este edil que sair daqui vai ser o edil para governar e voltar a ganhar as outras a seguir. Com certeza. Obrigado, Dr. Adelino Buch, pela sua presença aqui. Até a próxima quinta-feira. Nós vamos então fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.